Olá, boa tarde. Eu sou a Bruna, do PET Química do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, USP. E hoje, juntamente com o João Vinícius, eu vou apresentar, que também é membro do PET, e a gente vai apresentar nosso 12º episódio do nosso projeto Fala PET. E no 12º episódio, o tema é energias renováveis. Então, para falar desse assunto, como convidadas, temos a professora Lúcia Mascaro e também a professora Ana Flávia Nogueira. Eu vou fazer uma breve apresentação de vocês, mas antes disso, muito obrigada pela presença, é um prazer ter vocês aqui com a gente neste episódio. Então, a professora doutora Lúcia Helena Mascaro Salles, atualmente é professora titular do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar. Do ano de 2017 até o ano de 2022, ela foi diretora de difusão do Centro de Química Sustentável. Tem muita experiência na área, principalmente da fisicoquímica, né? Atuando com o tema de energia, produção de hidrogênio, produção de amônia, eletroquímica, eletrodeposição de metais, ligas, semicondutores e também corrosão. Ela é representante no Brasil, né? Da International Society of Electrochemistry, e foi vencedora da 7ª edição do prêmio ACS SBQ Mulheres Brasileiras na Química, né, na ciência, no ano de 2024, na categoria Líder na Academia. Muito obrigada, professora Lúcia, pela presença. Pela convite. A professora doutora Ana Flávia Nogueira é atualmente professora titular também da Unicamp. Ela é membro da Academia Brasileira de Ciências, fez bacharel em Química na USP, mestrado na Unicamp e doutorado em Química também pela Unicamp. Ela realizou o estágio sanduíche durante o doutorado do Imperial College, tem experiência na área da Química, principalmente com ênfase na aplicação de nanomateriais para a conversão de energia solar. Atualmente, os principais temas que ela aborda e estuda são de diodos emissores de luz, né, de LED, geração de hidrogênio de baixo carbono, células solares emergentes, e em 2020 também recebeu o prêmio ACS SBQ Mulheres na Academia e é pesquisadora 1A na CNPq. Então, muito obrigada, professora Ana Flávia, pela presença, por participar deste episódio com a gente. Eu que agradeço o convite. Vocês querem complementar com alguma coisa sobre a carreira de vocês, que a gente não tenha falado? Nossa, que eu queria falar que a gente é bastante amiga, né, Lu? Isso. Eu, Ana, nos conheço muito tempo e ainda tenho o privilégio de estar num centro que a Ana é a diretora, que é o Centro de Inovação e Novas Energias, né, em que a gente está trabalhando junto, já tem 6 anos, né, Ana, num projeto. Desde 6 para 7 anos. 2018, então. né? E a gente tem trabalhado junto com muita coisa em fundação, e é para mim uma felicidade estar aqui. A hora que eu vi que a Ana ia estar junto aqui, eu fiquei muito feliz. Eu falei, olha aqui, a gente falar sobre um tema tão importante juntas, um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? É interessante que com a Lúcia a gente se conhece há muitos anos, melhor a gente não contar, né, Lúcia, porque vai começar a falar da nossa idade. Certo ponto a gente não fala mais, mas a gente trabalhamos junto aqui em vários projetos daqui do Cine, somos amigas, né, de sair para viajar junto, dividir quarto junto em congresso, jantar junto. Então, que legal. Então é muito bacana. A gente já publicou junto também, né, Lu? Já tivemos alunos em comum também. Então, acho que é bem bacana a gente estar aqui junto hoje aqui com vocês. A gente fica muito feliz, porque a gente nunca imaginou que vocês fossem tão próximas, então foi uma coincidência muito grande e a gente fica feliz, porque aí o papo fica muito melhor, acredito eu. É muito mais legal fazer ciência quando tem amizade envolvida, né? Tipo, trabalhar com pessoas que você conhece, confia, acho que dá uma credibilidade, um clima muito gostoso para desenvolver as coisas que a gente faz. Né? Sim. Porque é nas horas que a gente senta para comer, beber alguma coisa, descontrair, que surgem muitas coisas e muitas ideias, né?
a parte do relacionamento pessoal faz parte da nossa profissão, da ciência. Eu acho assim, que muitas das coisas surgem em conversas realmente pessoais, né? Interações pessoais que a gente tem com as pessoas e amizade que surgem ideias, projetos, isso é bastante importante. Muito bom. Vou iniciar as perguntas e a primeira, acho que de tudo, né, para quem está nos ouvindo, é que nas últimas décadas a gente enfrenta uma série de desafios relacionados a energias renováveis, aos combustíveis fósseis, né, com o aumento dos gases do efeito estufa, e isso, né, por conta da degradação do meio ambiente. Então, em busca dessas fontes melhores, mais limpas, mais sustentáveis, renováveis, a gente inicia. Sim, vocês poderiam explicar mais sucintamente o que é energia renovável e por que esse tema é tão estratégico para o nosso cenário atual? E junto com isso, eu queria saber também qual é o papel da química no desenvolvimento dessas energias renováveis. Então, por quem está nos ouvindo, vocês poderiam explicar, por favor? Quer começar, Ana? Vai, Lu, você. Eu começo. Bom, quando a gente fala energia renovável, né, ou só o nome já fala, precisa ser algo que se renova com o tempo. Então, na escala humana, né, é toda energia em que eu tenho uma fonte, né, em que ela não se esgota, tá certo? Então, nós estamos falando aí da energia solar, da energia eólica, biomassa, da geotérmica. Então, essas fontes de energia, elas estão constantemente sendo renovadas. Quer dizer, nós utilizamos os benefícios que ela nos causa, mas sem esgotar. Quando nós comparamos com as fontes de fósseis, de combustível fóssil, a gente sabe que eu faço uma extração e ele vai se esgotar. Então, ele não é renovável, ele não vai se refazer na natureza, tá certo? Então, quando nós tratamos de renováveis, todas essas possibilidades. Por que elas são importantes? Porque, normalmente, as energias renováveis são fontes muito mais limpas de energia. Então, nós somos capazes de gerar a energia necessária, tão necessária hoje na humanidade, né? Cada vez maior a demanda para a energia, né? Para que possa ter vários benefícios para a população, para o mundo, e aí você vai ter o benefício de ser uma fonte que não se esgota e, ao mesmo tempo, mais limpa, porque, normalmente, as energias renováveis, a quantidade de emissão de CO2, de dióxido de carbono, que é o gás de efeito estufa, ou mesmo outros gases de efeito estufa, é bem menor, tá certo? E a química, ela é importante porque ela permite que a gente desenvolva projetos, desenvolva materiais, desenvolva formas, tanto de utilizar essa energia, de promover socialmente essa energia, de fazer com que as pessoas conheçam a forma e de levar para a sociedade, para a população, o quanto isso é importante, o quanto ela traz de benefício, e eu falo sempre que a química nos ajuda a criar e, ao mesmo tempo, resolver os problemas, tá certo? Então, ela sempre pode, a população pode ver a química como algo que traz um monte de problema, não, ela traz um monte de solução, né? Então, a gente vê muitos dos problemas que nós temos de ambiente, né? A saúde, é através da química que nós podemos resolver. Então, a energia renovável vem somar, né, o papel da química em tudo isso, em ter uma sociedade em que eu tenho uma energia mais limpa, uma energia mais sustentável e socialmente melhor distribuída. Porque as energias renováveis ainda têm essa particularidade, né? Eu posso ter locais que são longínquos, em que tenha uma capacidade diferente do que outros sistemas em que não tem como chegar, né? Então, eu vou ter uma fonte localizada, eu vou ter uma mobilidade que, em outros casos, eu não teria. Ana?
Não, só para complementar, acho que a Lúcia define muito bem que é a definição de energia renovável, né, as suas aplicações e a importância hoje, e só dizer que em todas as tecnologias que a gente precisa para, de fato, né, que as renováveis, as energias renováveis aconteçam, né, então a gente está falando aqui, energia solar. Bom, para converter a energia do sol em eletricidade, eu preciso de um painel solar, certo? Uhum. Para utilizar a energia do vento, que é energia eólica, eu preciso de uma turbina. Né? Para a gente poder usar a energia proveniente, por exemplo, da queima do hidrogênio, que é um combustível que, quando queima, a combustão do hidrogênio, vocês são químicos, vocês sabem, a combustão do hidrogênio, ela libera energia, libera água. Mas eu preciso do quê? Eu preciso de um eletrolisador. Então, em todas essas tecnologias que a gente está falando, que eu acredito que a gente vai falar aqui no decorrer hoje do episódio, a química, ela é fundamental. Por quê? Porque ela desenvolve os materiais, né? Ela está presente nos processos, então está presente também. Então, toda essa tecnologia a química está muito ali. Então, para o painel solar, por exemplo, que a gente trabalha aqui, é química, porque você precisa tratar, por exemplo, você começar lá atrás, né? Do silício, na sua forma de óxido, até você ter o silício na sua forma de semicondutor. Então, todos esses são claro, tem processos químicos, processos físicos. Quando a gente está falando aqui, a gente vai acabar falando bastante também de hidrogênio. Para você quebrar a molécula da água e gerar hidrogênio, a gente precisa de catalisadores. É uma área que a professora Lúcia trabalha muito bem, de nanocatalisador. Então, a química, de fato, ela está envolvida, né, em em todas as tecnologias que a gente precisa para fazer com que, né, a energia renovável passe a parte hoje, né, no nosso dia a dia. E aquilo que a Lúcia falou, né? Nós estamos caminhando hoje, nós estamos num período de transição energética, que é justamente importante definir também o que é a transição energética. É uma transição entre uma economia baseada em combustíveis fósseis para uma economia baseada em fontes renováveis, né? Quanto tempo vai durar esse período? Não sabemos, com certeza vai ser um período longo. E sim, a química tem um papel fundamental para fazer com que essas tecnologias hoje, que ainda são caras, né, não são tão disseminadas, acho que aí também tem um papel muito importante da química, né? E é o que a gente precisa também reduzir o custo dessas novas tecnologias para que elas sejam viáveis também. Então, a química, acho que ela permeia tudo aí, né? Pode. A professora Ana Lúcia entrou um pouco na temática da transição energética, que era justamente um tópico que a gente queria tocar. A gente sabe que, mundialmente, e o Brasil não é exceção, a gente tem uma matriz baseada em combustíveis fósseis e uma matriz que não renovável, que está sendo o assunto não de hoje, mas dada a condição que o mundo se encontra e a iminente condição que não ser renovável a fonte de energia implica que ela vai acabar. A gente tem esse cenário político e também, né, econômico de que é necessário que a gente invista mais em fontes renováveis. Mas, de novo, é um desafio e a transição energética, existem países que têm alguns projetos de transição e planos mais efetivos, só que ainda parece algo muito, muito distante. Eu queria saber de vocês quais que vocês acham que são os limites de cara que é sempre encontrado na indústria, na parte de pesquisa também, de energia renovável, onde que a ciência esbarra na maior parte das vezes para que as coisas sejam desenvolvidas de forma mais efetiva, sabe? Que a gente tenha uma transição mais evidente e planejada. Olha, João, como diretora aqui do CINE, né, do Centro de Energia, o Centro de Inovações e Novas Energias, eu diria para você que as tecnologias, elas estão aí, né? Por exemplo, os painéis solares, eles já foram desenvolvidos no final da década de 60. Hoje, a energia solar ficou tão barata, né, que inclusive está ali quase que praticamente no mesmo valor, né, que a gente está falando aí de carvão, de óleo e gás, né? Então, veja, e aí você fala assim, poxa, mas então por que essa transição? Bom, é uma transição, né? Então, ou seja, ela está acontecendo.
Então, isso a gente é impossível, é muito difícil hoje decidir quanto tempo vai durar essa transição, porque também tudo isso é ditado pelo mercado. Então, vamos lá. As tecnologias estão aí hoje disponíveis, né? Então, vamos pegar tecnologias que são bastante maduras, né? Vamos separar isso. Por exemplo, a solar e a eólica. Essas já são bem maduras, já estão há muito tempo e tal. Mas, poxa, por que eu não tenho uma expansão? Não tenho uma expansão, por que não tem essa expansão? Porque o mercado precisa querer também, né, investir cada vez mais, né, principalmente nas tecnologias que são novas. Eu diria que sim, tem desafios diferentes, né? As que estão bem estabelecidas hoje, por exemplo, a gente tem um problema no Brasil, atualmente, que é o curtailment, que é essa palavrinha em inglês, que significa o quê? A gente tem tanto excesso de eletricidade proveniente das nossas fontes solar e eólica aqui no Brasil, e o gargalo hoje está sendo, por exemplo, nas redes de transmissão, porque o Brasil, o quê? O Brasil não investiu em infraestrutura de transmissão. Então, esse é o gargalo hoje para essas tecnologias que já estão bem já estabelecidas, que é a solar e eólica. Eu acho que a Lúcia pode complementar depois falando, por exemplo, do hidrogênio. O Brasil está aí como sendo aí o grande exportador de hidrogênio verde para o mundo todo, hidrogênio verde, o amônia e tal, enfim. Aí a gente tem gargalos com relação ainda à tecnologia, eu acho que a Lúcia pode explorar melhor isso daí. E aí sim, ainda tem algumas coisas para se desenvolver e a gente precisaria de investimento, você tocou num ponto muito importante, né? Investimento, claro, para que hoje também, por exemplo, a geração de hidrogênio se torne uma tecnologia tão madura quanto está a solar e eólica. E aí que entra o mercado, porque muitas vezes também o investidor, ele precisa ter a segurança, seja ela jurídica, né? Ele precisa ter a segurança também de mercado, que aquilo que ele está investindo ali, ele vai ter um retorno lá na frente. Então, entra tudo. Então, veja, são vários... como é que eu posso falar para você? São várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Tem a questão política também, que aí você também tocou num ponto. Então, tem países que, de fato, hoje estão tem metas de transição bastante, vamos dizer assim, estão avançando bastante com isso. Outros, por exemplo, que os Estados Unidos, que desacelerou, embora continue, mas deu uma desacelerada. A China continua, acho que hoje a China é um dos países que mais investe, que continua também, embora polua bastante, também tem investido bastante em energias renováveis. Então, também tem toda uma questão aí também geopolítica. Então, vocês estão vendo que tem vários playerzinhos aí, tá? nessa questão de transição energética. Não é um fator só. Bem, complementando aí que a Ana falou, essa transição energética, ela depende, como a Ana falou, de políticas públicas. Na parte, então, econômica, é necessário que se junte o poder político, o poder privado, a indústria e a sociedade, e entenda a necessidade disso. Muitas vezes a gente tem um avanço e um retrocesso porque muda um governo, porque surge uma guerra, mas eu acho, nessa parte econômica, que uma análise que muitas vezes falta associada ao custo da transição em si, então, do vetor energético que eu estou usando, existe um custo social e um custo ambiental muito grande, que muitas vezes não é colocado na conta. Então, se nós associarmos que quando eu uso combustível fóssil, eu tenho uma emissão de CO2 que vai levar milhões de pessoas ao procurar o sistema de saúde, mães que vão deixar de trabalhar porque precisam ficar com seus filhos, pessoas que precisam ficar internadas por um problema da contaminação do ar, contaminação de solo, ou quando nós temos mudanças climáticas significativas, tudo isso deveria ser colocado na conta, mas nem sempre isso é possível. Tem gente que nem sequer acredita, né, nas mudanças climáticas, apesar da gente, tudo que tem aí. Então, é necessário que haja realmente uma vontade política, necessidade que esteja regulamentada, né? Então, que existem regulamentais de leis, formas, investimentos
para que isso se torne mais real. Mas, como a Ana falou, nós temos estratégias bastante maduras, como a eólica fotovoltaica, que surgiu lá na década de 60, uma fotovoltaica, que você pensava que você poderia ter na sua casa. Então, há 40, 50, 60 anos atrás, se alguém falasse para você de usar energia fotovoltaica, isso é só sonho, isso nunca vai estar disponível, vai ser só para alguns casos. Não, hoje todo mundo coloca em casa, em qualquer casa você tem essa possibilidade. Então, é questão de demanda de mercado, para que o custo, é necessário que haja investimento, que haja uma série de associações para que isso se torne realidade. Na parte das transições energéticas, na parte de hidrogênio, apesar de ser algo já conhecido, ele ainda requer muito investimento para que o seu custo abaixe e se torne economicamente viável. Eu sempre brinco com meus alunos quando eu dou aula de eletroquímica. Olha, eu posso conseguir uma bateria aí que tenha 10 volts, que seja bastante importante. Então, tem vários aspectos que eu ponho lá, 12 aspectos que tem que ter alguma tecnologia no desenvolvimento de bateria que ela tem que obedecer para que possa ser considerada para colocar no mercado. E aí, a 13ª é custo. Eu falei, se essa não atender, não adianta todas as outras. Então, nós, na parte de hidrogênio, ainda tem muito para pesquisar para que reduza esse custo, ligar esse sistema na matriz energética renovável, então baratear. 55% do custo aí do hidrogênio, chamado hidrogênio verde, é a parte de eletricidade. Então, o Brasil tem muita vantagem, porque nós temos um sistema de energia, fornecimento de energia elétrica, que é 85% renovável, tem um custo da energia, que disponibilidade de energia elétrica é um custo baixo, então bastante competitivo, mas ainda tem algumas coisas para se fazer, para que possa essa tecnologia se tornar mais viável no mercado, assim como se nós falássemos há 40 anos atrás de eólica e fotovoltaica, não era possível. Eu espero que nós não precisamos de 40 anos para isso, né? É uma questão de necessidades, então, e de investimentos que eu acredito que está tendo, com discussões bastante significativas em vários países com as possibilidades, né? Então, eu acredito nessa transição, sim, que ela está muito mais próxima dela se estabelecer, né? Apesar da gente ter avanços e, às vezes, retrocessos, eu acho que no Passo Além a gente está caminhando para que ela se torne, nos próximos 20 anos, aí, alguma tecnologia no mercado disponível, com um custo competitivo. A gente espera muito que sim. Vocês comentaram aí muitos fatores que a gente precisa, né, que necessita para que essa transição energética ocorra num futuro, seja um futuro próximo ou não, mas a gente espera muito que aconteça. E além da parte política e econômica que vocês citaram, né, a parte mais social, que também é tão importante quanto, agora falando um pouco mais sobre a química, né, sobre as tecnologias da química que envolvem essa energia. Acredito que a professora Lúcia trabalha, né, com a parte da eletroquímica, que é uma área da química que está relacionada a processos de conversão e também de armazenamento dessa energia. E aí eu queria saber mais qual a importância da eletroquímica, né? Qual é a atuação da eletroquímica no desenvolvimento dessas tecnologias para a gente ter essas energias renováveis. Então, se quiser falar um pouco mais tecnicamente, fique à vontade. Tá bem. Bom, eu sempre falo, eu tenho um problema para falar de eletroquímica, porque, lógico, é minha área de atuação e a gente sempre tem uma paixão por aquilo que trabalha, né? Então, uma defesa muito grande. Mas eu sempre começo assim, quando eu vou ensinar eletroquímica aos meus alunos, seja da graduação,
seja da graduação, seja da pós-graduação. Eu falo assim, ó, para eu mostrar para vocês a importância da eletroquímica na nossa vida e de todos os processos que a gente tem, se imaginem no mundo atual sem um celular. Se imaginem sem um computador. Uhum. Então, se imaginem. Então, isso começou há 220 anos atrás, quando o Volta inventou a primeira bateria lá, que era a de zinco cobre ou zinco prata, né? Então, começou aí, né? Uma pilha. E a gente não consegue se imaginar hoje sem a presença de... E são os sistemas eletroquímicos, né? Uhum. Mas eu posso ir mais além ainda, eu brinco com eles. Eu falo assim, vocês tomam refrigerante? Vocês tomam... Alumínio só é possível de se produzir alumínio por via eletroquímica. Legal. Um material tão comum. Então, sem o processo eletroquímico e sem o conhecimento desse processo eletroquímico, a gente não faria coisas tão simples como alumínio. Os fármacos são importantes na nossa vida, papel, celulose, a parte de você fazer tratamento, desinfecção de água. Não dá para fazer cloro e soda, 95% da cloro e soda produzida por processo eletroquímico. Então, a eletroquímica é tanto uma indústria muito de base, como fazer cloro e soda, são processo eletroquímico, como energia renovável, como na parte de pilhas e baterias, o que nos dá mobilidade. E, ao mesmo tempo, eu posso usar a eletroquímica para tratamento de águas, de áreas em sistemas que são muito recalcitrantes, né? Então, bactérias, degradação de fármacos, degradação de pesticidas em baixíssimas concentrações. Então, eu posso envolver a eletroquímica em todos esses processos. E dentro da transição energética, ela tem um papel fundamental, porque eletroquímica e energia estão intimamente ligadas, porque quando nós falamos em energia, nós pensamos principalmente na matriz elétrica, energia elétrica, e aí, quando você fala em elétrons, você precisa de elétrons, então toda essa parte de movimento de cargas está intimamente relacionado à eletroquímica. Então, nós podemos trabalhar tanto nos processos, como no desenvolvimento dos materiais, aperfeiçoamento desses materiais, para que eles tenham mais tempo de duração, menor custo. Ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não associa como é o processo de degradação do material. Dentro de todas essas tecnologias, eu uso materiais, e os materiais se degradam com o tempo. E um são os metais. Eu faço a extração, converto o minério em metal e depois eu coloco ele no ambiente, para durar aí num sistema 15, 20, 30 anos. E ele vai se degradar. Então, eu tenho que proteger contra a corrosão, por exemplo. E os processos de corrosão também são eletroquímicos. E o meio para inibi-los, aumentar a durabilidade do material, também são processos que eu vou fazer por estudos eletroquímicos. Como eu falei, é uma ciência que eu gosto muito de trabalhar e que ela é fundamental. Às vezes, nem sempre a gente associa diretamente ao nosso dia a dia, mas ela é fundamental. Até no nosso respirar, quando eu inspiro oxigênio e sai CO2, eu tenho uma reação de oxirredução e geração de energia por um processo químico. Isso, Ana, não sei muito... a professora Ana Flávia quer falar? Quem foi para falar de eletroquímica aqui? Grande nome no Brasil aí, presidente da nossa Sociedade de Eletroquímica. Acho que a Lúcia, acho que a eletroquímica, como outras, né, outras ciências químicas, tem um papel muito fundamental aqui na transição energética. É bem interessante. Eu acho que ela tem um charme especial por, entre aspas, parecer algo, né,
simples envolver eletricidade, o estudo da eletricidade, mas assim, a quantidade de coisa que você consegue fazer com a eletroquímica é realmente assustadora. Eu queria enganchar, já que foi mencionado o tema da eletroquímica, e continuar na área de paixão da professora Lúcia e perguntar sobre o hidrogênio verde. A gente sabe que, como comentou, né, ele tem um papel importante e está sendo uma grande expectativa para a transição futura e que está sendo implementada, como a professora Ana Flávia comentou. E como que o hidrogênio e também a amônia conseguem contribuir na nossa matriz energética de uma forma mais sustentável? Como você acha que existe a possibilidade disso ser aplicado no nosso futuro próximo, talvez? Nós já temos uma demanda bastante significativa pelo hidrogênio, tá certo? Então, a molécula aqui, o H2, ela já é utilizada em muitos processos industriais, né? Na parte também, em processos, na parte de mobilidade, em menor quantidade, mas com uma demanda significativa para o futuro. Então, hidrogênio já é uma necessidade. E aí, como é que se produz o hidrogênio? Se produz a partir de combustíveis fósseis. Então, o que nós temos hoje? De 94%, vamos dizer, do hidrogênio produzido no mundo é por uma forma a partir de fontes não renováveis, a partir da reforma do carvão ou combustível fóssil. Então, eu vou ter grande quantidade de emissão de CO2. Então, para cada quilo de hidrogênio produzido, eu vou emitir uma grande quantidade de CO2. Nós temos algumas formas de pensar nessa produção de hidrogênio. Hoje é chamado, não se fala mais tanto de hidrogênio verde, mas uma produção de hidrogênio com baixa emissão de carbono, isso é. Eu posso até usar as maneiras tradicionalmente utilizadas a partir da reforma do metano ou do carvão, mas desde que eu pegue esse CO2 que é gerado e ao invés de jogar na atmosfera, eu o trato por tecnologias, como tecnologias também eletroquímica de conversão, e vou reduzir a quantidade emitida. Ou usar a forma de eletrólise, que então, a partir da água, eu vou quebrar essa molécula de água e produzir hidrogênio e oxigênio. E aí eu não tenho nada de emissão de CO2 no processo final em si. É claro que eu tenho emissão de CO2 para conseguir os materiais, para conseguir energia, a demanda de energia elétrica. Então, nesse caso, para ser o hidrogênio verde, eu tenho que realmente ter uma fonte de energia renovável. Aqui no Brasil, a gente tem a grande vantagem, como eu falei, da nossa matriz energética ser mais de 85% de fonte renovável e ter um custo bastante competitivo. Qual é o problema que a gente tem ainda? Eu ainda tenho um custo no total, porque a produção em si envolve várias etapas, que ainda é muito maior do que a produção do hidrogênio a partir do combustível fóssil. Então, eu tenho que baratear mais isso, chegar a um tempo maior de vida dos materiais, ter catalisadores mais eficientes, mais baratos, mais abundantes. Bem, aí nós temos trabalhado bastante nisso. Talvez seja difícil imaginar em você ter o hidrogênio como o vetor energético em grande quantidade, em substituição à matriz energética que tem hoje, se a gente vê só o hidrogênio como possibilidade. Mas o que eu tenho? Eu tenho outras formas de usar esse hidrogênio produzido em plantas menores, com produção localizada, porque a gente tem muito problema de custo, transporte, como armazenar, porque o hidrogênio é um gás, tem que ser armazenado sob alta pressão. Então, eu tenho plantas menores com essa produção de hidrogênio e usos localizados, né? E, na verdade, o Brasil, ao invés de ser um exportador de hidrogênio, ele vai ser um exportador de produtos em que eu tenho um hidrogênio verde utilizado. E uma delas é a amônia.
A amônia ela pode ser vista tanto como um vetor, né, de energético, então isso é, eu armazeno o hidrogênio na amônia a partir da conversão do nitrogênio em amônia, então eu ligo nitrogênio em H2 e produzo amônia, vou produzir, então vou armazenar na forma líquida, transportar na forma líquida, e depois, se eu precisar do hidrogênio novamente, esse vai ser um processo facilitado por ser energeticamente favorável, eu vou produzir de novo nitrogênio e hidrogênio localmente. Mas eu posso pensar em outra coisa, que o hidrogênio pode ser utilizado junto com o nitrogênio e produzir amônia aqui no Brasil, que tanto nós necessitamos como fertilizante. Né? Nós importamos praticamente toda a amônia que nós utilizamos, né, para fazer fertilizantes. O Brasil é um país que tem um potencial de agronegócio muito grande, e nós temos que, muitas vezes, chegar a amônia aqui no Porto, em Santos, e andar milhares de quilômetros para levar essa amônia para produzir fertilizantes. Então, eu poderia produzir localmente, com plantas onde eu tenho a produção de hidrogênio, e esse hidrogênio verde possa ser utilizado para produzir amônia. Ou mesmo por processos eletroquímicos, eu pegar diretamente o nitrogênio e a água e produzir amônia. É algum dos projetos que eu venho trabalhando. Então, o hidrogênio e a amônia é visto como alguma coisa dentro do país em que nós temos capacidade de produzir, capacidade de uso e capacidade de vender esse produto com um alto valor tecnológico agregado. Então, a gente tem todas as condições para isso. Então, nós temos que trabalhar, né, nessas políticas e nessas pesquisas para que isso se torne viável e realmente o Brasil passe a ter, de vez pensado, uma possibilidade, uma realidade. Né? Tem bastante gente pesquisando, trabalhando em cima disso, e eu vejo que nós temos, assim, todas as condições de conhecimento desenvolvida no país e condições geográficas, condições tecnológicas para poder implementar essas tecnologias aqui, na produção de amônia e de hidrogênio verde, chamado hidrogênio verde ou hidrogênio de baixo carbono. Obrigado pela explanação do assunto. Professora Ana Flávia, quiser adicionar alguma coisa também? Professora, acho que está com o microfone. A professora Lúcia foi bem completa na sua descrição da amônia. Acho que o que eu posso complementar aqui, novamente, é que o Brasil realmente ele tem um potencial para a área de esse momento de transição energética muito grande. Eu só queria lembrar que a gente fala que o Brasil é um país bastante renovável, a nossa matriz elétrica, mas a nossa matriz energética nem tanto, né? Então tem que ter essa separação entre o que é matriz elétrica, e aí sim nós somos quase 90% aí, varia entre 85% e 87%, né, renovável, mas a matriz energética não, nós continuamos ainda aí usando carros, né, movidos a combustíveis fósseis, né, principalmente, a gente fala que São Paulo, muita gente usa, né, o carro ainda vai lá no posto de gasolina, coloca o etanol, mas a grande maioria, mesmo aqui no estado de São Paulo, onde o etanol tem um preço muito bom, ainda coloca lá a gasolina, né? Então, eu acho que é importante fazer essa diferenciação. Então, o Brasil ele é realmente cotado como um dos países para liderar a transição energética, porque a gente tem todos os recursos naturais disponíveis. A gente tem muito sol, a gente tem muito vento. Eu já falei do problema que a gente tem aqui, por exemplo, com relação à solar eólica, hoje, que é um problema de infraestrutura de distribuição dessa energia. Então, a gente também tem muitos gargalos da nossa estrutura. A professora Lúcia falou, olha, vamos então exportar hidrogênio, vamos exportar amônia. Eu mesma visitei agora em maio do ano passado, tanto o porto de Roterdã quanto o porto de Amsterdã, e eles estão prontos para receber o porto de Roterdã, a nossa amônia, inclusive agora na COP em Belém, o navio da Foresight estava aqui ancorado, né, um navio para transportar amônia, estava ancorado aqui em Belém.
e o porto de Amsterdã para receber o hidrogênio. Mas a questão toda é que os nossos portos também precisam de infraestrutura para exportar todo esse hidrogênio, né? Então, novamente, né, são várias questões. Eu, com relação ao hidrogênio, acho que o hidrogênio ele é um vetor importante, ele está lá como uma das tecnologias para o futuro da transição energética. Não é só ele. O hidrogênio hoje o hidrogênio verde ele tem que substituir o hidrogênio que a gente utiliza. A professora Lúcia colocou bem isso também. Faz sentido, talvez, o carro movido por hidrogênio no Brasil? Talvez não. O Brasil ele tem um outro combustível muito importante. Ele tem o Brasil é um dos maiores líderes também, junto com outras nações como a Índia, como os Estados Unidos, a biomassa. Então, talvez não faça sentido no Brasil aqui a gente utilizar o hidrogênio para mobilidade. Mas talvez para outros países, por exemplo, onde não há tanto a biomassa, por que a Holanda se interessa tanto e está investindo tanto nos seus portos para receber nosso hidrogênio, não só isso, para receber, eles já estão fazendo toda essa estrutura de distribuição de hidrogênio, por quê? Porque eles não têm eles não têm sol, eles não têm, tem alguns projetos eólicos, mas não é tanto que nem aqui, eles não têm a nossa biomassa, então eles dependem, principalmente porque do gás que vem lá da Rússia, né, do gás natural, e eles precisam. Então, o Brasil hoje ele é considerado, a minha preocupação é que o Brasil não seja só um exportador de hidrogênio ou exportador de amônia, mas ele olhe para essa indústria local. A Lúcia pontuou muito bem com relação ao agronegócio. O Brasil é um grande país do potencial do agronegócio e a gente importa mais de 90% de fertilizante. Então, agora, o que a gente precisa? De novo, do governo, né? Políticas de governo. A gente precisa também da iniciativa privada para fazer com que? Porque o hidrogênio vire, de fato, uma oportunidade de negócio, porque também se a gente não criar o que a gente chama de, né, de quem os recebedores, para a gente criar uma indústria hoje de hidrogênio local aqui, a gente precisa ter as indústrias que vão comprar esse hidrogênio, né? Então a gente precisa criar todo o que a gente chama todo de um pipeline aqui, desde a produção e desde os off-takers que a gente fala, desde que vai receber. Então esse é um trabalho que precisa entrar política de governo, o governo de fato, não, o Brasil vai ser o grande hidrogênio, o Brasil vai ser o grande nome, beleza. A política, a iniciativa privada, né? E a academia também tem que entrar aqui, porque toda a tecnologia, que é importante mencionar hoje, de geração de hidrogênio, o Brasil não produz. Vem da onde? Da mesma forma que os painéis solares vêm da China, né? Os motores para eólica vêm da China, as baterias vêm da China, os eletrolisadores para hidrogênio também vêm da China. Então, claro que é uma excelente oportunidade para o Brasil. Mas se essas três frentes não trabalharem juntas, né, a gente vai acabar perdendo uma outra grande oportunidade. E que vem acompanhado também de desenvolvimento, a Lúcia apontou muito, de desenvolvimento social também. Então, é todo um cenário que a gente tem toda uma capacidade para liderar, mas que a gente já viu que aconteceu com outras tecnologias lá atrás, que o Brasil acaba perdendo esses bondes por falta do quê? Por falta de sentar todo mundo na mesa, conversar. Governo, iniciativa privada, academia. É todo um conjunto, e eu acho que aí, por exemplo, tem alguns países que fazem muito bem isso. Acho que a gente precisa preservar, a gente precisa aprender para que, de fato, a transição ela ocorra e a gente não fique para trás. Acho que é o grande assunto hoje também, então, o pessoal tem falado bastante também das questões, vocês têm escutado aí, as questões dos minerais críticos, né, das terras raras e tudo mais. De novo, o Brasil tem uma das grandes reservas de terras raras, mas daí, o que adianta você ter a reserva se você não tem a tecnologia para você processar esse minério, para você refinar, e você também não tem a tecnologia para você chegar lá no produto final? Acho que é meio que funciona como os grandes lobbies, né, que o Brasil implementou quando teve o negócio do pré-sal e fez toda uma divulgação em cima e acabou meio que morrendo. Acho que é meio que isso, né, pegar a grande estratégia do hidrogênio e divulgar e fazer como se fosse um patrimônio nacional, né, ter orgulho e apresentar isso para o mundo, porque eu acho que muitas das coisas que a gente desenvolve, a gente, que nem a professora comentou, por falta de divulgação, de realmente colocar em voga, a gente acaba perdendo, né? E ficar produzindo coisa importando dos outros. Tem que juntar as três forças, setor econômico, social e político.
tem que os três sentarem, conversar e querer alguma coisa para você ter avanço. Você tem que entender que muitas tecnologias, elas não vão surgir do dia para a noite, então o setor econômico tem que entender isso, que desenvolvimento custa caro no início, né? Custa tempo, tá certo? A política tem que ter implementações em que incentive o setor econômico a investir nessas possibilidades, nessas novas tecnologias, né? Então, dá algum respaldo em relação a isso, e a sociedade tem que pressionar no sentido, nós queremos, tá certo? A gente é favorável. Então, essa parte que vocês estão fazendo aí, de combater fake news, né? Que, então, as universidades não são, que tem dentro da universidade só pessoas que é muito gasto, que no Brasil não se faz nada de novo. Tá? Então, essas coisas que, quanto é necessário formar pessoas, o quanto é necessário conhecimento todo desenvolvido dentro de uma universidade, o quanto socialmente é importante, o quanto traz de benefício toda essa... A universidade é um ponto de formação e difusão do conhecimento, né? Ele é extremamente importante. Então, é isso que a gente está fazendo aqui hoje, é uma forma de trabalhar com as possibilidades e trazer as pessoas para o nosso lado, não pensar o quanto que... Porque muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Desconhecem a importância disso e o que pode trazer de benefício. Então, é uma conversa que precisa ser feita dia a dia, né? Algum trabalho bastante árduo em relação a isso. E eu acho que também que despolitizar, porque é o que eu sempre falo, a questão climática, né, ela é super democrática, ela vai atingir todo mundo, independente da sua posição social, né, a sua posição política, né, vocês estão vendo aí, né, a gente teve um desastre no Brasil, acho que foi, eu não sei se já foi o ano passado, né, acho que o Rio Grande do Sul foi em 2024. E atingiu comunidades de diferentes níveis sociais. O que acontece? O aquecimento global, ele é democrático, claro, que existe. A gente sabe que no quebrar dos ovos, quem vai sofrer mais é a comunidade muito mais carente, sim. Porque, por exemplo, se você pensar em aquecimento, eu estou na minha casa, acho que faz quase 18 anos. Foi o inverno passado, pela primeira vez, durante o inverno, eu tive que ligar o ar-condicionado. No inverno. Então, eu passei o quê? Quase 18 anos sem precisar ligar o ar-condicionado em julho do ano passado, e eu me lembro que eu fiquei quase o mês inteiro com o ar-condicionado ligado. Claro que famílias mais abastadas, elas vão o quê? Eu vejo conversas, né? Antigamente só tinha um ar-condicionado no meu quarto, tive que instalar mais ar-condicionado. Mas vamos lá, para a comunidade mais carente, né? E lembrar que, então, a questão climática, ela vai afetar todo mundo. Então, tem que despolitizar isso, não é uma questão da esquerda ou de direita, isso aí tem que ser um projeto de governo. Vamos investir, porque a transição energética, ela vai acontecer. É difícil a gente pensar, eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de pensar numa timeline de daqui 20, 30, não, a gente tem que pensar daqui 100 anos, daqui 150 anos. Como é que vai ser? E o trabalho começa hoje. Combustíveis fósseis são finitos, um dia vai acabar, ponto, acabou. Claro, é difícil a gente dimensionalizar quando que vai acabar, mas se a gente fizer um exercício, uma hora acaba. Então, quais vão ser as fontes? E quando a gente está falando agora também, é importante falar de minerais críticos, estratégicos, e em todas essas tecnologias que a gente está falando, o papel também da reciclagem, né, que entra dentro da questão da sustentabilidade, porque novas tecnologias que estão aparecendo e tudo mais, mas também têm que ser sustentáveis. Olha, a gente precisa extrair mais cobalto, a gente precisa extrair mais lítio, né? Tá, mas vamos pensar que também é um processo de extração que também gera gases do efeito estufa. Então, como é que a gente pode fazer para minimizar isso? Poxa, uma vez que eu vou ter um volume grande de baterias, um volume grande de painéis solares, como é que eu faço a questão de reciclagem? Será que eu consigo? Porque, veja, também minerais também são recursos finitos. Então, não adianta a gente sair hoje de uma economia
que está baseada em combustíveis fósseis finitos e a gente ir para uma economia também baseada em tecnologias onde os minerais também são finitos. Então, a gente também tem que desenvolver toda essa questão também da reciclagem. Então, vejam, é todo um panorama que envolve são muitos fatores envolvidos aí e muitos players também, né? Vocês falaram, né, que é uma união de tudo, né? Então, a sociedade tem que fazer o papel dela, os políticos, as pessoas que estão no poder têm que fazer as leis, tal, e políticas para que a gente tenha esse avanço. E um outro ponto que também é tão importante são as universidades e os centros de pesquisa. Então, como vocês bem falaram, né, o Protopo Cine é um exemplo, o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, que é o da professora Ana Flávia, a gente tem o Centro de Química Sustentável, então todos eles, entre outros, muitos, né, no Brasil, eles colaboram e fazem com que essa pesquisa e essas tecnologias avancem. Então, como vocês enxergam esses centros de pesquisa, as universidades públicas, principalmente, para esse desenvolvimento em relação às energias sustentáveis? Qual é o papel, assim? Olha, eu acho que eu posso responder bem rapidamente essa questão da seguinte forma. Não teria como nós fazermos, hoje, a professora Lúcia sabe muito bem disso, não teria como a gente fazer a pesquisa do nível que a gente faz, com a qualidade que a gente faz, sem o apoio da iniciativa privada. Não dá para a gente depender, hoje, no Brasil, em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, apenas com recurso proveniente do governo, que vocês sabem como é que é o recurso. É muito pouco. A quantidade do que é investido em inovação no Brasil, se comparar com os países dos Estados Unidos, Europa, Ásia, ordens e ordens de magnitude muito menor. Então, essa parceria público-privada, nós aqui no Cine, né, a gente pode falar muito bem, porque o nosso centro tem parceria com a Shell, tem outras empresas, mas a Shell hoje, que é uma indústria de óleo e gás, então hoje a gente faz pesquisa em energia renovável sendo financiada uma empresa que é de óleo e gás. Mas eu falei, não adianta, gente, porque a gente também tem que ser realista aqui. Vamos então, beleza, vamos parar de extrair petróleo, de extrair gás. E aí? Eu não tenho que ligar meu computador hoje? Você chegar em casa, você vai lá, você vai ligar seu ar-condicionado. De onde vem toda essa energia? Então, a gente também tem que ter essa percepção de que nós precisamos ainda de combustível fóssil. Ele é a grande motriz da economia mundial, né? Então, o que eu vejo hoje? A gente precisa aqui agora, um momento, nós estamos num momento, obviamente, muito crítico, né, de governo, alguns países aí, né, fazendo a tal da fake news. O papel da geração de vocês é extremamente importante, tá, de disseminar isso, né? E eu acho que vocês fazem essa questão de vocês trazerem esse assunto hoje para cá e disseminar isso para a comunidade de alunos, acho que tem um alcance muito grande também na comunidade, é extremamente importante. Então, a universidade ela tem esse papel, mas sozinha ela não vai conseguir fazer isso tudo, porque a gente precisa, sim, tá, também da iniciativa privada. E, claro, se a gente pensar bem hoje, no Brasil, ainda a maior parte da pesquisa e desenvolvimento é feito nas universidades. Em outros países mais desenvolvidos é o contrário, ainda, a maior parte ainda é feito em empresas, né? Então, no Brasil, a gente tem um cenário que eu tenho falado, olha, gente, se o Brasil ainda, 60% de toda inovação é nas universidades, precisa de investir na universidade. Mas a universidade também tem que estar aberta para fazer esses projetos públicos privados, né? Que eu acho que aí a gente consegue avançar muito rápido, muito mais rápido nessas tecnologias que a gente acabou de falar aqui. Só complementando, né? A maior vantagem, benefício, quando a gente fala em centro, é que o nome já fala, é um centro de alguma coisa, de desenvolvimento, de inovação, você congrega muitas pessoas e muitas ideias. E aí, é muito mais fácil você avançar quando você conversa com várias pessoas que têm formação, ideias diferentes, porque ela vai ver a sua pesquisa e vai te fazer perguntas. Eu falo assim, a ciência só avança com perguntas. Eu tinha meu orientador de doutorado, ele sempre falava, tinha uma frase que eu gostava muito, sabe? Sempre agradeço uma pergunta que você não consegue responder,
porque ela te ensina muito. E as que você responde, você já sabia, tá certo? Então, quando você pega um centro como esse, que você junta várias pessoas com formações diferentes, ideias diferentes, muitas perguntas surgem, e aí você pode avançar. Então, quando se faz a criação, aí como a Ana falou, num centro em que você tem a participação ainda da iniciativa privada, com certeza o avanço vai ser mais significativo, porque você vai ouvir o outro lado também e as expectativas e como que é o mercado, o que eles gostariam. Mesmo como nós temos aí dentro do Cine, a chefe fala, pessoal, de gás, mas vocês vão trabalhar em desenvolvimento de tecnologias aí, em que quer tirar óleo e gás. Não, mas é justamente pensando num futuro, né? Você vai diversificar, você vai melhorar, então como que você vai conviver com essa nova possibilidade de geração? Então, a criação de centros é sempre algo muito importante, principalmente nos centros que têm a iniciativa privada e a universidade. A universidade é algo em que se congrega ideias, que se desenvolve, mas ela precisa ouvir o mercado para que as ideias possam ser tanto utilizadas e possam ser aprimoradas buscando uma outra visão. Então, você vai formar recursos humanos, então a criação desses centros sempre traz um avanço muito mais rápido, muito mais significativo do que cada pesquisador no seu laboratório com os seus alunos, né? E hoje, muitas das coisas, qualquer coisa que nós fazemos, nós precisamos levar ao conhecimento público em geral. Então, quando você tem mais pessoas trabalhando em rede, mais pessoas usam mídias, falam com outras, e esse conhecimento passa vamos dizer, a perfilar entre diferentes segmentos da sociedade e entre diferentes pessoas. Então, eu falo com a minha colega, com minha mãe, vou falar no ensino médio, vou falar com as escolas, vou levar isso, vou levar para empresas que vão olhar algum resultado meu e me procurar. Então, um centro é algo em que se faz o desenvolvimento de uma forma muito mais rápida e muito mais alinhada, tanto ao mercado como ao conhecimento base. É muito importante também os espaços da universidade de projetos como o PET, que dá a plataforma para a gente, para estudantes da graduação, como vocês falaram, que vão continuar divulgando essa palavra e passando conhecimentos. Assim, é sempre muito bom ouvir pessoas que têm um refino tão grande nas áreas de conhecimento. E aí, continuando na ideia de divulgar também e conversar sobre o que a gente vem falando, foi mencionado anteriormente já da professora Ana Flávia sobre toda a questão da energia solar, que o Brasil é um país tropical, tem bastante incidência de luz e etc. E sobre o trabalho da professora Ana Flávia, a gente tem, acho que ela tem um desenvolvimento bastante aprimorado nessa área de energia solar, e a gente queria perguntar sobre quais são as tecnologias que estão sendo desenvolvidas na área de energia solar, o que tem sido pauta, e também sobre um trabalho que é de desenvolvimento da professora, que são as células solares com perovskita, espero que eu tenha falado certo. E para a gente saber mais como funciona esse tipo de coisa, e para a gente ouvir. Então, para a gente falar hoje, como eu falei para vocês, a energia solar fotovoltaica é uma das fontes renováveis, já bem madura, né? Eu já comentei isso, acho que no início agora do programa, juntamente com a eólica. Aí a grande pergunta, dá para a gente melhorar isso? Né? Se você olhar lá, por exemplo, hoje a maior parte, mais de 90% de toda a tecnologia ainda é o silício, toda a indústria de manufatura está na China. Faz sentido, então, desenvolver outras tecnologias? Faz por várias razões. Por exemplo, a perovskita é uma que ela tem uma eficiência de conversão maior que o silício. Se combinado com o silício, ela ainda vai te dar uma potência muito maior, né? Uma energia a eficiência de conversão muito maior. Então, é uma vantagem.
Uma outra coisa interessante, que é uma indústria que ainda não chegou lá na sua maturidade. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, que tem um potencial solar muito enorme, né, de radiação solar, a gente pode desenvolver aqui. Por quê? Porque ainda não chegou no mercado. Então, a gente tem aquela chance ainda, né, de participar desse mercado e não só ser um consumidor da tecnologia, mas também um desenvolvedor da tecnologia. Então, esse é um pouco do projeto que a gente tem agora, que a gente começou na fase 2 do Cine, que é um projeto inédito no Brasil, que é combinar o desenvolvimento das células de perovskita com as células de silício junto, combinadas, que a gente chama de configuração tandem. Você cresce uma em cima da outra, na verdade o silício já vem, os painéis de silício já vêm quase praticamente prontos, né? E a gente desenvolveria, então, a gente complementaria e, claro, as possibilidades são enormes. A gente pode pensar não só em painéis solares para a gente colocar lá na nossa casa, enfim, existe um mercado muito grande para isso, sim, mas a gente pode pensar também que a gente tem muita energia aqui, por exemplo, indoor, e essa é a grande vantagem, por exemplo, da perovskita em relação ao silício, que nessa luminosidade que a gente está aqui, todos nós hoje aqui, essa é uma luminosidade que é 1/10 mais ou menos, né, da potência que seria do Sol ao meio-dia. Então, a gente pode, por exemplo, utilizar toda essa energia que a gente está aqui com alguns dispositivos de perovskita para, por exemplo, aqui, olha, carregar celular, carregar computador. Então, a gente pode pensar em como absorver melhor essa luminosidade menor aqui, né, que a gente chama de indoor. Então, há possibilidades muito grandes, mas, de novo, sem investimento, sem um plano de governo, sem ter lá o nosso off-taker, sem ter ali, né, o setor privado que vai também ter interesse nessa tecnologia, sem ter o mercado, tudo isso isso não vai acontecer. Né? São muitas engrenagens, né, para que de fato a inovação aconteça e a tecnologia aconteça. O Brasil é um exemplo que a gente, claro, a gente tem uma marca muito importante que é a Embraer hoje, mas se a gente pensar, olha lá a Coreia, né? Quantas marcas coreanas de tecnologia a gente tem hoje no mercado e brasileiro? Quando fala em tecnologia, o que você lembra? Quando fala para mim em tecnologia, eu lembro de cara, a primeira coisa, por exemplo, que eu dou Embraer. E o Brasil tem um potencial enorme para ter outros. E por que a gente não tem? Porque não se investe em inovação nesse país. Então, quando esse país não acordar que, olha, a gente tem que ter um investimento pesado em inovação e vontade política para isso acontecer, a gente vai continuar sendo de novo. Espero que não, né, Lúcia? Exportador de hidrogênio aí. Sim. Daqui a pouco estamos importando as perovskitas, né, sendo que a gente poderia desenvolver aqui. A minha questão é, talvez a gente tenha perdido o bonde, porque a gente lá fora está muito avançado. Eu sei que a China, por exemplo, já está super avançado nas células solares de perovskita, mais do que qualquer outro país. E como eles têm uma política que vem sendo feita há anos, eu tenho certeza que para eles é só mais uma que eles vão colocar no mercado. Então, a gente fica um pouco desanimada às vezes também, mas a gente não pode deixar a peteca cair, né, Lu? Sim, de jeito nenhum. Eu falo, nós temos muito para contribuir, fazer inovação, mas realmente nós, no dia a dia, dentro da universidade, dentro da parte de pesquisa, a gente luta com coisas que em outros centros jamais a gente teria que fazer. Desde uma reforma no laboratório, né, Ana, que você atrasa, que você tem burocracia de como usar esse dinheiro, apesar da necessidade de fomento da parte de um recurso humano que é descontinuidade na formação de uma pessoa com conhecimento muito específico sobre alguma coisa em que você investiu num mestrado, doutorado por anos, que depois ele não vai poder ficar junto ao seu grupo e dar um aporte para esse desenvolvimento, porque não tem uma forma de pagar uma bolsa, alguma coisa. Então, nós trabalhamos com um universo de coisas que nós temos que nos preocupar com coisas tão grandes de conseguir investimento de milhões e, às vezes, muita coisa tão pequena como um ar-condicionado quebrado no laboratório e você tem que arrumar uma verba para consertar, porque dentro do projeto não está previsto tal coisa. Então, fica, às vezes, muito difícil de você
avançar. Mas a gente não desiste, como eu falo, não desiste. Essa é uma paixão que a gente tem, né? Fala assim, o pesquisador no Brasil, ele é apaixonado mesmo, porque em termos de se você colocar em benefícios econômicos, sabe, facilidade, uma vida mais tranquila, não, ela não é. Ela tem muitos desafios, tem uma vantagens enorme. Eu falo que na nossa profissão a maior vantagem é de você estar sempre com pessoas como vocês, jovens, em quem a gente pode estar contando, sabe? A nossa história sempre, nós estamos sempre aqui, mas as pessoas à nossa volta estão sempre sendo renovadas, né? São sempre gerações e gerações que passam, em que a gente pode passar essa mensagem da paixão pela coisa, que não é tão importante, muitas vezes, visibilidade e um aporte econômico tão grande, mas que traz uma satisfação pessoal. Por isso que nós avançamos, porque a gente realmente não desiste. E está sempre lutando para que essas coisas se tornem realidade. E a gente vê avanços, né? Uma vez que a gente consegue investimentos, tem trazido investimentos aí do setor privado para muitos projetos. Se você pensasse há 30 anos atrás, né, em você ter algum investimento do setor privado dentro de uma universidade, era algo muito raro mesmo. Era muito, eram coisas muito pequenininhas, muito pontuais. E hoje não, você vê as universidades aí com projetos, com o setor privado, com grandes investimentos, um aporte maior, muitas vezes, que os setores aí, que são os órgãos de fomento, coisa que era impossível. É muito bonito ouvir, assim, você falando da química, né, da sua área, da área da professora Ana Flávia. E só para a gente encerrar, finalizar o nosso episódio sobre esse tema energias renováveis, foi muito bom a contribuição de vocês, a gente gostou bastante, agradece novamente. E só para finalizar, vocês citaram muito sobre política, sobre líderes aí mundial, muitos países, né, que estão aí na busca pela essa transição energética, essa transição sendo mais rápida em alguns, mais lenta em outros, mas a gente espera alcançar. Em relação à COP30, que aconteceu no fim do ano passado, né, aqui no Brasil, vocês têm algo a dizer, assim, a complementar sobre esse evento que reúne líderes de muitos países, né, diversos países do mundo? Não sei, a professora Ana Flávia acho que chegou a comentar com a gente que iria, não sei se foi ou participou, puder comentar para a gente finalizar o nosso episódio. Sim, eu estava presente, sim, na COP. É claro que havia uma ambição muito grande de se estabelecer aquele roadmap, né, aquele caminho da transição, né, e dizer, olha, em tal ano a gente vai terminar a gente não vamos usar mais combustíveis fósseis, mas eu acho que o momento político de fato não permitiu. Acho que havia esse consenso que dificilmente, né, os países iriam colocar esse item como objetivo. Claro que a gente continua numa transição e a minha opinião pessoal, principalmente no Brasil, eu tenho um pouco de ainda, como eu comentei para vocês, hoje todas as tecnologias que a gente precisa da transição, o Brasil não produz nenhuma delas. Né? Mas o Brasil é forte numa coisa muito importante, que é o nosso agronegócio, e é a biomassa. E a partir da biomassa a gente pode produzir muita energia. Então, eu acho que hoje, essa minha participação na COP tinha muitas discussões, né, nessa questão da nossa biodiversidade, da nossa biomassa. Claro que para vários nichos diferentes, mas acho que na questão de energia é extremamente importante. E eu acho que o Brasil deveria colocar a geração de energia a partir de biomassa como, sim, uma estratégia de governo, né? Porque a gente pode produzir até hidrogênio a partir, por exemplo, da biomassa. Né? Tem um projeto super bonito aí acontecendo hoje na USP, que envolve o Senai, que envolve a própria Shell, também está envolvida no projeto. A Hytron, que é uma empresa que saiu, uma startup que saiu aqui da Unicamp, de alunos de doutorado, onde você, a partir do etanol, você faz a reforma do etanol para produzir hidrogênio. Então, isso é uma das
por exemplo, a gente está falando de etanol, mas a gente podia estar falando o quê? Do SAF, que é o combustível sustentável de aviação. O Brasil tem muitas condições de desenvolver SAF aqui. A gente está falando de vários tipos também de biocombustíveis. Então, eu hoje, minha opinião pessoal, acho que o Brasil deveria, porque a gente tem aqui, né, um agronegócio muito poderoso, a gente tem muita tecnologia para o agro, e eu, se fosse optar hoje para colocar as minhas fichinhas no Brasil em alguma coisa, seria nessa parte da biomassa. Eu ainda sou um pouco ainda com relação às outras tecnologias que ainda realmente precisam de muito dinheiro de investimento, e eu não consigo imaginar que isso vai acontecer no Brasil, que vai haver um governo, nem que seja de esquerda ou de direita, não vai haver esse investimento que a gente precisa para colocar marcas, né, para vender tecnologia, para vender inovação. Mas acho que na questão dos biocombustíveis é onde a gente pode realmente... Essa é minha aposta hoje, seria da aposta da Ana Flávia, mas é uma opinião muito pessoal, seria na questão dos biocombustíveis aqui no Brasil. Não, só eu não tive na COP, né? A Ana esteve lá, eu acho que realmente a gente esperava um pouco mais, mas ainda se firmou o compromisso, né, de buscar uma transição energética aí, trabalhar em cima da sustentabilidade, com algumas projeções, né, se estender um pouco o prazo, mas com projeções de substituições e de outras possibilidades em termos de sustentabilidade. Também acho, Ana, que a parte de o Brasil investir em biomassa, nós temos uma biomassa muito rica aqui, em que nós podemos trabalhar tanto na conversão da biomassa, em termos de produzir energia, como na biomassa para produzir materiais que vão ser utilizados na forma para produzir energia. Então, em catalisadores, né, em materiais que tenham amplas possibilidades aí. Além da parte do etanol em si, nós temos a possibilidade de usar o biometano, né? Então, a partir de... Já temos sistemas para produção de hidrogênio a partir da reforma do metano. E aqui, o Brasil, por ser agrícola, nós temos em muitas manufaturas, muitos processos aqui, uma grande quantidade de biometano produzida, e nós podemos transformar esse biometano, usar esse biometano, então, na produção, aí na fermentação que você vai ter, ou usar biometano para produzir hidrogênio, ou diretamente a queima do biometano. Nós temos muitos processos de fermentação, como na produção de etanol, aí, que a gente tem uma geração de muita quantidade de CO2, ou na parte de mineração, né, que então você vai também produzir muito CO2, fazer investimento para que esse CO2 seja captado e com processos, com catalisadores a partir da biomassa, fazer a conversão desse CO2 em etanol, até mesmo no combustível de aviação, em processos aqui que nós podemos trabalhar com materiais que nós temos disponível aqui e fazer esses processos, né? Então, eu acho que a biomassa aqui é muito rica mesmo e nós temos várias possibilidades de uso dela dentro da transição energética ou dentro de uma discussão de sustentabilidade, né, que possa ser utilizada, desde tratamento de águas, conversões de CO2 e muitos outros aspectos. Nós podemos aí contribuir nessa transição dessa forma. Muito obrigada, professora Lúcia. Acho que foi isso. Para vocês contribuíram muito para o nosso episódio. A gente agradece muito a presença de vocês, o tempo de vocês para gravar. Eu agradeço, mas também em nome de todo o grupo, né? Que somos um grupo bem grande, então agradeço em nome de todo mundo. E em nome também do nosso tutor, professor tutor Danilo Manzani. Então, mas é isso. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada.